Olá! Nesta aula, nós vamos tratar de um assunto muito importante: a essência do problema econômico. Você faz ideia de quem é o maior responsável de todos os desequilíbrios que ocorrem dentro da sociedade? Somos nós, os indivíduos. Uma pergunta tradicional: por que nós? A razão está no simples fato: quando nós nascemos, possuímos a característica de consumidores. Certamente você estará perguntando: como assim? Ora, qual é a primeira reação que nós temos ao nascer? Naturalmente, chorar. E por que choramos? Choramos porque necessitamos do ar para respirar. Esta é a primeira manifestação de consumo do indivíduo. Em um segundo momento, a razão que nos leva a chorar é a fome, tomar o leite, e esta é a segunda manifestação de consumo. Isso demonstra que nós nascemos consumidores, e esta característica nossa, enquanto consumidores, é que acaba criando os nossos desequilíbrios mundiais. Desequilíbrios mundiais. Observando os dados mundiais, nós percebemos que grande parte da produção, aproximadamente 60%, está nas mãos de apenas 7 países, que são tradicionalmente conhecidos como G7. Que países que compõem o G7? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá, Itália. Esses países, conforme eu disse, representam 60% da produção mundial e possuem um contingente populacional de apenas 11%. Isso significa que 40% da produção mundial é destinado para atender 89% da população, daí os grandes desequilíbrios do sistema econômico mundial. Por que esses desequilíbrios? A melhor maneira de explicarmos esses desequilíbrios está na história da lâmpada de Aladim. Lembram? A história mostra um indivíduo caminhando na praia e esbarra numa lâmpada, e um gênio aparece na sua frente. O gênio oferece 3 desejos. Se fosse você, que desejo você pediria? Com toda certeza, uma mansão de luxo, um carro importado, viagens infinitas mundo afora. Na verdade, o maior desejo de todo qualquer indivíduo seria poder ganhar rios de dinheiro. E para que tanto dinheiro? A razão é muito simples: para poder consumir, ou seja, para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Este é o grande problema do sistema econômico. O sistema econômico é composto de pessoas que carregam permanentemente 365 dias do ano aquilo que podemos chamar de caixa de desejos. O que vem a ser essa caixa de desejos? Caixa de desejos é um elemento que vai de alguma maneira deixar as pessoas mais ou menos felizes. De que maneira vamos calcular essa felicidade? Observe essa fórmula. Essa fórmula mostra que a felicidade nada mais é que uma relação entre consumo e desejo. Fica claro que à medida que meu consumo aumenta, mais próximo estarei da minha caixa de desejos. Isso significa dizer que à medida que meu consumo se equipara a desejos, mais próximo de um estarei. E relativamente falando, esse um representa 100% de felicidade. Entretanto, nós vamos observar que quanto mais o indivíduo ganha, ou quanto mais recursos monetários ele se dispõe, mais desejos acaba surgindo. Isso significa dizer que desejos tendem ao infinito. Por ora, a fórmula da felicidade, se nós considerarmos o consumo dividido por infinito, o resultado tende a 0. Isso quer dizer que, matematicamente, felicidade não existe.
Aí surge a importância do consumo no dia a dia. Consumo. Toda essa relação de consumo nós podemos verificar através de uma ilustração gráfica. Nessa demonstração mostra exatamente como funciona o sistema econômico. Nós, indivíduos, carregamos permanentemente uma caixa de desejos. Caixas de desejos, essa que será satisfeita através do consumo. Consumo de bens e serviços, por sua vez, possuem preços. Qual a importância dos preços dentro da economia? O papel fundamental que os preços desempenham dentro da economia é que eles permitem que cada um de nós possa estabelecer uma estrutura de consumo. Essa estrutura de consumo é que vai satisfazer nossas necessidades e desejos. E à medida que esse consumo satisfaz melhor as nossas necessidades e desejos, mais felizes nós sentiremos. O que são bens de consumo e serviços? Bens de consumo e serviços é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Podemos entender bens de consumo tudo aquilo que representa o material, como livros, revistas, jornais, vestuários, alimentação e etc. E quantos serviços representam o que seria o imaterial? Seria o não estocável, como serviços educacionais, plano de saúde, empresas de seguro, serviço de um advogado, serviço de um contabilista, de um consultor e etc. Qual é o papel dos preços e sua importância na economia? Os preços permitem valorizar os mais diferentes bens e serviços. A dimensão desses preços, ou seja, se eles são altos ou são baixos, estão diretamente relacionados ao conceito econômico muito importante, que nós denominamos escassez. Quanto mais escasso é um produto, maior tende a ser o seu preço. Quanto menos escasso, menor tende a ser o seu preço. Portanto, o sistema econômico é formado de preços atribuídos aos mais diferentes bens e serviços que nós consumimos para satisfazer as nossas necessidades e desejos. E qual a importância dos preços para o nosso dia a dia? Em função desses preços que cada um de nós elaboramos a nossa cesta de produtos. Cesta de produtos que é composta de itens de alimentação, vestuário, transporte, educação e outros itens importantes para o nosso dia a dia a nível de consumo. Entretanto, essa cesta de consumo possui um fator restritivo, no qual é chamado de renda. Renda. Dependendo do nível de renda e dependendo do preço dos produtos que nós consumimos para satisfazer as nossas necessidades e desejos, essa combinação explosiva vai permitir que cada um de nós tenha uma cesta de consumo. E esta cesta de consumo, ou estrutura de consumo, é que vai satisfazer as nossas necessidades e desejos. A partir dessa informação ou dessa relação renda e preços, nós, já em um primeiro momento, temos condições de identificar a política econômica mais importante na cabeça do governo. E qual é essa política econômica mais importante da cabeça do governo? Ora, à medida que a renda se mantém constante ao longo de um determinado período e à medida que os preços crescem ao longo desse mesmo período, o poder de compra das pessoas tende a se reduzir. Essa redução de poder de compra do consumidor, perda essa, oriunda de uma renda constante ao longo do tempo e a elevação generalizada dos preços da economia, e essa elevação é dado o nome de inflação. Portanto, a inflação é o grande problema econômico que reduz a capacidade de consumir das pessoas. Em outras palavras, esse fenômeno chamado inflação deteriora a nossa estrutura de consumo. Estrutura de consumo. Conforme nós vimos anteriormente,
a cesta de produtos e serviços que irá satisfazer necessidades e desejos do consumidor. Nós temos um problema, que é a renda. A renda é o elemento que vai permitir as pessoas consumirem. Conforme comentamos anteriormente, essa combinação renda e preço, que constitui a combinação explosiva dentro da economia, governo preocupado em manter os preços estabilizados simultaneamente, preocupados em fazer a renda da sociedade aumentar. Essas duas questões em manter os preços estabilizados e, à medida do possível, promover o aumento da renda da economia, faz parte da política econômica de governo. Vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos falar um pouquinho de tempo e dinheiro. E neste quadro vamos ver um pouquinho da história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil nasceu em 1808, através do rei Dom João VI. O objetivo era subsidiar as diversas movimentações financeiras que ganhavam importância na monarquia, e bem como financiar ela própria, centralizar o pagamento de juros, pensões e promover transações mercantis. Era alguma das principais atribuições do Banco do Brasil. Em 1810 foi impresso o primeiro bilhete de banco. Desde então, o Banco do Brasil tem um papel fundamental da economia, na história, da cultura e no desenvolvimento do nosso país. Tempo e dinheiro. Este quadro nos mostra, de uma maneira bem simplificada, o papel das instituições financeiras, mais especificamente o papel que o Banco do Brasil desempenhou no início do nosso reinado. O papel que o banco desempenha dentro do sistema econômico é muito simples de se entender. O papel fundamental do banco é captar recursos de quem tem recursos sobrando, para emprestar a quem necessita de recursos. Em linhas gerais, o banco é meramente um prestador de serviços. Além de ser um mero prestador de serviços, na atualidade, o papel das instituições financeiras é de interligar a ação de todos os agentes econômicos envolvidos dentro de uma sociedade e, mais especificamente, conforme estou mostrando para vocês nesta aula, a relação entre indivíduo e empresas. Na realidade, à medida que nós consumimos, o fator consumo ele representará uma contrapartida monetária daquilo que nós consumimos de bens e serviços. Relação entre renda e consumo. A relação entre renda e consumo, conforme foi comentado anteriormente, ela representa a relação básica dentro de um sistema econômico. Básica por quê? Desta combinação de renda e consumo, nós conseguimos estabelecer o grau de satisfação de uma sociedade, ou então o grau de satisfação de um indivíduo para atender suas necessidades e seus desejos. Por sua vez, o governo, na sua ação política e econômica, controla os preços da economia, através de um mecanismo chamado de política monetária. E uma das principais ferramentas da política monetária é que nós conhecemos como metas inflacionárias. Metas inflacionárias representam um mecanismo que o governo utiliza para controlar os preços da economia, mais especificamente o máximo de inflação admitida pelo governo em um determinado período de tempo. Essa meta inflacionária também representará uma sinalização para a atividade econômica ou para os agentes econômicos, como um todo. Através desse mecanismo, o governo sinaliza à sociedade um máximo de variação de preço que ele irá admitir, caso a variação de preço seja maior do que está taxado ou fixado pelo governo. Uma certeza, nós podemos ter que as políticas econômicas de governo irá utilizar de mecanismos que controlem a nossa ação enquanto consumidores. E a importância disso é que essa ação de controle sobre a ação dos consumidores, no que diz respeito à demanda, que cerceia a nossa capacidade de consumir, e à medida que ele cerceia a nossa capacidade de consumir, ele está mexendo na nossa estrutura de consumo. E mexer na estrutura de consumo significa muitas vezes reduzir a nossa capacidade de consumir. E o impacto mais importante dessa redução da capacidade de consumir é fazer reduzir
a nossa capacidade de atender nossas necessidades e desejos. Voltando à questão da renda, de que maneira o governo tem condições de aumentar a renda da sociedade? O mecanismo utilizado formalmente para fazer da renda da sociedade aumentar é através dos investimentos. E o que significa investimentos? Nada mais é que melhorar as condições de produção de uma economia e incorporar mais máquinas, mais equipamentos e ferramentas, até mesmo tecnologia para que as empresas possam produzir maiores quantidades em condições melhores. Condições melhores de produção significa satisfazer melhor a caixa de desejos. Satisfazendo a caixa de desejos. Em economia de renda mais alta, o consumidor tem condições de satisfazer melhor sua caixa de desejos. Em economia de renda mais baixa, surge a dificuldade do consumidor de satisfazer suas necessidades e desejos. Isso faz parte dos nossos desequilíbrios mundiais. Daí a grande preocupação dos organismos internacionais em promover o aumento da renda a nível mundial. Certamente, este é o grande desafio que nós temos pela frente ao longo desse século XXI. Resumindo, bens e serviços que são consumidos pelos indivíduos para satisfazer suas necessidades e desejos, que será o responsável pela produção desses bens e serviços. Aí surgem as empresas. Afinal, qual é o papel das empresas? Fundamentalmente, produzir bens e serviços para satisfazer necessidades e desejos do consumidor. E como surge? Através de uma ideia. Algum indivíduo que teve a ideia de montar uma empresa e explorar um segmento do mercado, além da ideia de montar uma empresa. Necessitamos o quê? De capital, necessitamos de recursos monetários. Além dos recursos monetários, precisamos de mão de obra. Precisamos de insumos. Insumos que são transformados em processo de produção. Esses três elementos constituem aquilo que nós chamaremos de fatores de produção. Portanto, uma empresa, para poder funcionar, ela necessita desses quatro elementos fundamentais: ideia, dinheiro, mão de obra, insumos ou recursos naturais. Se nós observarmos a história da civilização, nós vamos observar que um homem, nos longínquos tempos, ele praticava uma agricultura de subsistência. Pescavam, caçavam, colhiam, tudo aquilo que fosse necessário para atender suas necessidades e seus desejos. Com a evolução da humanidade, o homem passou a se especializar na produção de determinados produtos. Alguns cultivavam a terra, outros criaram, outros desenvolveram a manufatura, e esse processo começaram a criar os chamados excedentes de produção. Esses excedentes de produção começaram a ser comercializados. Daí surge o papel do comércio dentro da sociedade. E para que o homem pudesse transacionar, ele começou a utilizar de um instrumento denominado moeda. Moeda, portanto, nada mais é do que um instrumento de troca, cuja função veio substituir a prática do escambo, entendendo por escambo meramente a troca de uma mercadoria por outra mercadoria. Qual é o grande problema do escambo? É que para que houvesse essa troca de mercadorias, havia uma necessidade que houvesse necessidades e desejos duplamente coincidentes. Portanto, qual é o papel das empresas desempenham dentro da atividade econômica? Papel primordial da empresa é produzir bens e serviços para satisfazer necessidades e desejos do consumidor. E para isso ele necessita dos fatores de produção, conforme vimos agora há pouco. Fatores de produção são constituídos economicamente por capacidade empresarial, capital, mão de obra e recursos naturais. Esses elementos serão utilizados no processo de transformação dentro da empresa, fazendo surgir os produtos e serviços. Produtos e serviços que serão comercializados no ambiente de mercado, mercado de bens e serviços, e é nesse mercado de bens e serviços que consumidores e empresas irão interagir
numa relação que conhecemos de lei da oferta e da demanda. Entendemos por lei da oferta e da demanda a relação entre consumidores e produtores, produtores da condição de ofertantes e consumidores na condição de determinantes. É a partir dessa relação de demanda e oferta que surgem os chamados preços de mercado. O que são preços de mercado? Os preços de mercado que vão satisfazer simultaneamente produtores e consumidores a uma determinada quantidade comercializada. Nesse ambiente denominado mercado de bens e serviços, a exemplo daquilo que acontece no mercado de bens e serviços, temos também mercado de fatores de produção. E nesse mercado de fatores de produção, produtores e fornecedores interagem na comercialização dos fatores de produção. Neste mercado de fatores de produção também impera a chamada lei da oferta e da demanda. E nesse mercado também ocorrerá o preço de mercado, ou seja, o preço que vai satisfazer simultaneamente o fornecedor e o produtor. Esse é o sistema de preço no seu sentido mais amplo, que permitem a comercialização dos mais diferentes bens e serviços dentro de uma sociedade. Assim como a negociação de recursos produtivos, nessa relação entre fornecedores e empresas, surge a ideia daquilo que nós estamos estudando em economia. Finalizamos a nossa primeira parte da nossa aula de economia. Leia o material de apoio para a ilustração, para o entendimento fácil da matéria.